E é isso aí, estamos em Provérbios 22. 22, já percorremos um caminho muito longo, e Salomão continua nos dando. Opa, acho que fez barulho aí, meu computador arrastando. E Salomão continua nos dando conselhos de boa prática, conselhos de bom costume, o que é certo, o que é moral, o que não é, o que é correto, o que não é. O que vai ter castigo, o que não vai ter, o que não vai ter castigo, mas é o correto a se fazer, enfim. E continuam-se os conselhos em Provérbios 22, não vai ser diferente. Em Provérbios 22, versículo 1, ele começa falando que o bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter ouro e prata. Ou seja, é melhor você ter um bom nome e ser estimado pelas pessoas do que você ser rico e não ter um bom nome, ou seja, não ter uma boa reputação. Quantas pessoas por aí têm todo o dinheiro do mundo, só que não tem nome, não tem boa reputação, não são benquistos, né? Essas pessoas são ricas, têm riquezas, mas pisam nos princípios. Não são bem estimados pelas pessoas, não têm uma boa fama, não têm honra e não têm uma boa reputação. Então, Salomão está nos alertando que mais vale ter essa boa reputação, esse bom nome, do que riquezas, né? Porque o bom nome, ele te traz relacionamentos bons e saudáveis. Quem só tem riquezas pode até trazer relacionamentos, mas eles não vão ser boas companhias. E as poucas que vierem vão ser más. Você não vai conseguir nem, talvez, mantê-las. O bom nome ele te dá acesso que o dinheiro não compra. Às vezes o dinheiro até compra o acesso, só que você não vai conseguir manter esses relacionamentos, não vai conseguir manter esse acesso que o dinheiro pode comprar. Agora, a reputação não, a reputação ela precede as riquezas. Ricos e pobres, eles querem a mesma, eles sabem que você tem um bom nome. Ricos e pobres, eles querem a mesma coisa, eles querem um bom nome. E tanto o rico, tanto o pobre, eles sabem que você tem um bom nome, quando a pessoa tem boa honra, quando tem, boa reputação, aliás, tá? Ai, desculpa. Dois, não existe diferença entre rico e o pobre, porque foi o Senhor que fez os dois. Exatamente. Em carne, todos somos iguais. Todos vão virar pó, né? Digamos assim. Por isso a gente tem que ser tratado da mesma forma. O ego da humanidade ele é tão grande que ele é capaz de achar que alguns eles têm direito de serem maiores do que os outros. Mas não é assim que funciona. Absolutamente ninguém é maior do que ninguém, nem mesmo o mais sábio. Né? É uma questão de fisiologia, são todos iguais. Se a pessoa vai ser rica ou se ela vai continuar na pobreza, isso é escolha de cada um. Existe um preço para se conquistar riquezas e ter honra e viver nos princípios ao mesmo tempo. Mas tem pessoas que não querem pagar esse preço, por isso continuam na pobreza. Aí é diferente. Mas já não é mais uma questão de fisiologia, porque na fisiologia, pobre e rico são a mesma pessoa, né? Eles devem ser tratados da mesma maneira. Três, a pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. O que quer dizer isso? A pessoa ela que teme ao Senhor, ela obedece a Deus, né? A pessoa que tem juízo, quando ela vê uma situação de risco, ela já vai correndo, ela se esconde para se proteger, para não correr o risco de morrer, para não correr o risco de fazer mal a si mesmo. Agora, uma pessoa sem juízo e insensato, ele dá uma de sabichão. E ao invés de ele se proteger, ele vai em frente e ele acaba mal. Quando você percebe que tem algo errado, a pessoa com juízo, ela foge, ela se esconde, ela fica atenta aos sinais. Agora, se você sente que tem algo como que eu posso dizer? Como que você vai aplicar isso no seu dia a dia? É quando você sente que tem, isso daqui parece que tá me cheirando mal. Tô sentindo que tem algo errado. É seu espírito falando. É hora de você se esconder. É hora de você rever o seu caminho, que é justamente o que uma pessoa sensata faz que ele tá falando, tá?
Gente, um minutinho, vou ter que assoar o nariz, rapidão, tá? Rapidão. Se minha mãe descobre, ela fica brava, porque eu dormi com o ar ligado. Não precisa dormir com o ar ligado. Quatro. Quem teme o Senhor é humilde e consegue riqueza, prestígio e vida longa. Bom, a gente já sabe. A gente sabe que a pessoa que teme o Senhor é aquela que obedece a Deus, é aquela que reconhece a soberania de Deus, é aquela que reconhece os seus princípios e, consequentemente, anda no bom caminho. E é aquela pessoa, acima de tudo, que não vai fazer nada que ela não faria se ela estivesse na frente de Jesus. E por esse motivo, como consequência de viver uma vida assim, entregue ao Senhor, é justamente a humildade, é ser humilde, é viver em humildade, é você conquistar riquezas, prestígio, honra e dias prolongados na terra. Ou seja, qual que é a dúvida que as pessoas ainda têm de viver uma vida em santidade, de não entregar seus princípios? Porque as pessoas querem a todo momento honra e riquezas, não querem? Até as pessoas que não têm, vamos dizer assim, vão tirar a parte da religiosidade e espiritualidade. Até as pessoas que não têm, elas querem ter honra e riquezas. Só que a gente tá sabendo que a gente está buscando e a gente encontrou respostas de que se você tiver uma vida em santidade, uma vida entregue ao Senhor, se você temer a Deus, se você buscar e adquirir e praticar sabedoria, você vai conquistar riqueza, prestígio e honra. E seus dias na terra ainda vão ser prolongados. Então não existe mais dúvida de não entregar seus princípios. Salomão adianta todo o tempo. Ele adianta que todo o caminho, todo o segredo para você conquistar isso. Ou seja, primeiro, tema o Senhor, busque e pratique por sabedoria. Depois, Deus vai lhe acrescentar todas as outras coisas. Existe um versículo que fala isso, né? Busque ao Senhor e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Sabe por que lhe serão acrescentadas? Sabe por que ele usa a palavra acrescentadas? Porque é só um acréscimo. As outras coisas são só acréscimo. É como se Deus falasse assim: busque a mim, e o resto é resto. É como se ele estivesse dizendo isso. Busque a mim, tema a mim, viva uma vida de santidade. As outras coisas lhe serão acrescentadas. E por que acrescentadas? Porque o dinheiro vai ser acréscimo, as posses vão ser acréscimos, todas as outras coisas que vierem a partir de mim vão ser apenas acréscimos, né? Porque depois que você busca Deus, você vai ser salvo, você vai acessar o seu propósito, você vai acessar a sua identidade em Deus. O resto, vai ser só acréscimo. Porque o principal, e Deus é tão perfeito que ele usa as palavras corretas. O resto é acréscimo porque ele é o principal. Deus é o principal. O principal é a vida em Deus. É você temer a Deus e não ter a coragem de fazer o que você sabe que Deus não gosta. É você ter esse respeito tamanho a ponto de mesmo que você mesmo que você esteja sozinho e você vai praticar alguma coisa, você deixa de praticar porque você sabe que Deus está te vendo e isso não é o correto a se fazer. Isso é temer ao Senhor. Isso é reconhecer a soberania de Deus. É você não fazer a ponto de por não ter coragem, por ter vergonha de tomar determinada atitude, não por ter medo, mas por ter respeito à sua soberania diferente. E a humildade é uma estratégia de crescimento para temer a Deus e para crescer na vida e para receber o reconhecimento da soberania de Deus. Se você não tiver nada, escolha ter humildade. Tenha humildade, porque com ela você vai chegar lá.
5. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. As pessoas más, elas fazem armadilhas para que as outras pessoas caiam. Mas quem tem sabedoria e acima da sabedoria tem amor à sua própria vida, aliás, se a pessoa tem sabedoria, ela tem amor à própria vida. Essas pessoas elas não vão chegar nem perto, porque elas sabem que só existe um caminho para quem anda perto de gente má. Ou seja, cair em suas armadilhas e correr o risco de morrer. Então a pessoa má, ela sempre vai entrar em fria. E o caminho de espinhos dela vai ser os seus caminhos se você continuar e andar junto dela. Ou seja, se ela cai em armadilha, a armadilha dela também vai ser sua. Se ela tem um caminho cheio de espinhos, os espinhos dela também vão ser compartilhados com você. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado, não andar com gente assim. 6. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Esse versículo é super famoso, super famoso. Muitas pessoas utilizam esse versículo de Provérbios de Salomão. Se você ensina o seu filho, a sua filha, desde cedo o caminho da verdade, da retidão, o caminho de Deus, e dar um bom exemplo, eles jamais vão se desviar. Porque o exemplo se arrasta e uma criança ela segue o exemplo de seus pais. A maioria das coisas que eu faço, que eu sei que é certo, que é errado, é porque os meus pais me ensinaram. Seja em educação, seja em espiritualidade, eles sempre me deram bons exemplos dos quais eu nunca esqueci. E isso me arrastou, me formou quem eu sou hoje. E é impressionante como a Antonella é igualzinha a mim ao Thales. Ela é igualzinha. Os trejeitos, o jeito que ela fala, o que ela faz. Porque ela segue os exemplos, ela vê, é o que ela vê, é o que ela vê todos os dias. Então, quem sou eu para fazer alguma coisa errada na frente dela? Não tô falando que eu não vou errar, vai ser difícil. Mas perto dela, eu vou ter que evitar ao máximo, eu não tenho esse direito. Porque ela vai fazer igual. Ela vai fazer igual. Quer um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo? Um dia a Verônica que tá aqui, ela chegou para mim e falou no Instagram que a Bíblia fica mais fácil de entender com a minha explicação. E isso me tocou muito, porque eu falei, não sou eu. Falei, não sou eu, é a explicação de Deus através da minha vida. É tudo Deus, não sou eu. Só que daí eu fiquei refletindo, aquilo me tocou demais. E eu pude pensar que ao longo da minha vida eu fui preparada para fazer leituras, para ler, sempre li muito livro. Minha mãe é professora de português. Ela sempre me ensinou esse caminho de ler, ler, ler e estudar, estudar sozinha. Eu sempre estudei sozinha porque eu amava, eu gostava. E eu sempre recebi, você tem o dom para explicar. Não é que eu tenho dom para explicar, eu pratiquei isso a vida inteira. É o que eu sempre fiz, porque é o que eu sempre vi. Esse exemplo dentro de casa, é o que eu sempre vi a minha mãe fazer. E eu sempre fui assim, do sentido de falar simples mesmo, sabe? Falar da forma com que eu acho que eu tenho que falar. As pessoas, nossa, que você fala de forma simples. Aí veio meu pai. Meu pai era assim. Meu pai falava assim: eu nunca vou deixar de ser o mesmo. Eu sou eu mesmo e eu não vou deixar de ser eu mesmo para me encaixar no que as pessoas querem que eu seja. Ele sempre falou isso. Eu sempre vou ser eu mesmo. E daí a Verônica falando isso me deu um estalo tão grande que eu falei, puxa vida, é porque eu recebi esse exemplo. Eu recebi esse exemplo dentro de casa, é o que eu sou produto. Eu sou produto da soma da vida de duas pessoas e do exemplo de duas pessoas. E nós somos também, né? Então, assim, é como se. Imagina, Verônica, que é isso? Foi graças a você que eu tive esse estalo. O que eu quero dizer é que. E tem mais. Que antes de nós, como que eu vou dizer? Nós sermos isso, né? A gente seguir o exemplo dos nossos pais, o mais impressionante de tudo é que Deus escolheu esses pais para serem meus. Ele escolheu esses pais para serem meus porque ele sabia que eu precisava dessas histórias, desses trejeitos
E de tudo que ia me acontecer, eu precisava dessa soma. Eu precisava da soma dessas duas histórias para ser quem eu sou. E vocês são exatamente a mesma coisa. Os pais que Deus escolheu para a vida de vocês. E tem muitas pessoas, sejam bons ou sejam maus, ou não tenham, porque hoje eu não tenho, mas meu pai, tudo o que aconteceu, isso já era escrito. Deus escolheu esse DNA para que a soma desses dois formassem a minha personalidade, a minha característica e a minha história. Ele escolheu que o meu pai falecesse, que tivesse um infarto fulminante 2 meses antes da minha filha nascer, que ele não visse minha filha e que ele fosse meu melhor amigo, que eu sofresse a dor que eu sofri para hoje eu carregar a história que eu carrego, entende? Então, foi tudo desenhado milimetricamente por Deus. E Deus, ele escolheu essas pessoas para serem o exemplo da vida de vocês, sejam bons ou ruins, porque se for ruim, isso forja o seu caráter, isso faz parte da sua história também. Mas ele escolheu isso, para que você pudesse também escolher mudar a sua história e depois arrastar o seu exemplo. Arrastar o seu exemplo para outras pessoas. Que ó, a Verônica falando, meu exemplo não é tão lindo. Minha mãe falava que eu era grossa, igual meu pai, que não tinha o dom de saber falar com as pessoas. Hoje já mudei isso. É exatamente isso. Eu estava lendo sobre isso ontem. O seu exemplo pode não ser tão bom. Às vezes as coisas que a gente tem, que a gente lembra, podem não ser boas o suficiente, mas é a gente que escolhe ter a nossa identidade em Deus, então. E Deus escolheu que a Verônica vivesse isso, essa dor, que eu vivesse a dor, por exemplo, do meu pai, não foi ao acaso. Foi intencional e não foi porque Deus é mau e porque ele quis que a gente sofresse, mas ele quis que a gente escolhesse. Ele quis que a gente escolhesse mudar isso, mudar essa história, porque eu poderia ter me paralisado no que me aconteceu e a Verônica também e muitas outras, mas a gente preferiu mudar isso, cortar isso e fazer disso uma nova história, que foi justamente a história que Deus designou para nós. Porque a partir da dor que a gente sofre, é o momento que a gente vai ficar mais sensível a escolher. É o momento que a gente mais vai aplicar e praticar o livre-arbítrio que eu falei. Que é o livre-arbítrio é quando você escolhe. Como se Deus falasse: olha, eu tenho aqui uma história escrita por mim para você, ela já está perfeita, ela já está escrita do início, meio e fim, e você pode escolher escrever a sua própria história. E é geralmente no momento de dor que a gente vai fazer essa escolha. Se a gente vai escolher a história que Deus tem para nós, ou a gente vai escolher escrever a nossa própria. E é por isso que a gente sofre, é por isso que a gente tem esses momentos de dor, e é por isso que às vezes muitas pessoas não têm um exemplo ou uma história tão linda normal. Tá bom? Ai, gente, acho que eu vou precisar suar o nariz de novo. 1 minuto, rapidinho, juro. Desculpa. Trouxe uma toalhinha aqui. Ai, ai. Versículo 7. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Aquele que conquista riquezas e ao mesmo tempo vive uma vida de princípios, ele acaba mandando nos pobres porque pobres no sentido de que dormiram quando eles deveriam ter plantado e que preferiram não seguir uma vida entregue a Deus. Além disso, Salomão ele fala que para a gente tomar cuidado quando a gente empresta as coisas dos outros, que a gente vai acabar ficando refém da pessoa pela qual a gente emprestou. Segundo Salomão, é melhor a gente não emprestar. Existe um ditado que fala: quem serve a Deus emprestará muito, mas não pedirá emprestado. 8. Quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Quem planta maldade colhe também o mal. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta mal, colhe o mal. Além disso, vai ser castigado não só pelo castigo das consequências, mas pelo castigo do seu próprio ódio. Porque o ódio
que uma pessoa má deseja para alguém, volta para ela mesma como castigo por ter desejado mal para alguém. Olha o nível. E a gente não pode esquecer da quando ele usa a palavra desgraça. Desgraça é a falta da graça de Deus. E quando alguém é sem graça, não tem a graça de Deus, ninguém quer ficar perto dessa pessoa. E a solidão que ela vai sentir é uma das piores coisas que ela pode almejar. Então a gente já sabe. Pessoas precisam de pessoas e é por isso que ela vai sofrer na solidão. E a gente já sabe também que a desgraça é a falta da graça de Deus. Isso já vai ser um castigo suficiente, além do castigo do ódio que ela vai sentir. 9. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Da mesma forma, quem é bom vai ser recompensado, principalmente se essa pessoa fizer o bem, uma boa ação, dar o que comer aos pobres, repartindo pão. Porque quem reparte o pão vai ser recompensado. Porque a generosidade não é sobre ter dinheiro. A generosidade é sobre dar a quem precisa com o que você pode. Ah, mas é que eu não sou rico, eu não consigo ser generoso. Não, não é isso. Você tem 10 reais, dá R$ 1 para alguém. Você tem 10 reais, dá dois. É só. Não é ser rico para ser generoso. A generosidade é você simplesmente fazer o bem a quem não importa o quanto, né? Quem empresta ao pobre, empresta para Deus. Empresta para Deus. Quem faz bem aos necessitados, faz bem a Deus. Ontem a minha avó estava ouvindo uma música do padre Reginaldo Manzotti e não sei se vocês já ouviram. É uma música que ele conta uma história. E a história é que um homem, ele convidou Jesus para jantar na casa dele. E ele convida Jesus para jantar na casa dele, ele faz um frango assado, ele prepara a mesa, deixa tudo bonitinho para Jesus chegar e jantar com ele. Mas antes de Jesus chegar, tocou a campainha e era um mendigo. Ele falou: "Não quero dinheiro, eu só quero alguma coisa para comer porque eu tô com muita fome." Aí o homem, ai meu Deus do céu, vou ter que tirar do frango. Aí ele tira uma coxa do frango e dá pro mendigo. Falou assim: ai, nossa, Jesus vai ter que ver essa situação, né? De eu não dar um frango inteiro para ele, mas eu não vou fazer isso, né? Vou dar pra pessoa. E ele deu a coxa de frango, tá bom. Passou um tempo, tocou a campainha de novo. Era uma criança com fome. Aí ele pegou a outra coxa de frango e deu para a criança. Aí na hora que Jesus chegou, Jesus tocou a campainha, chegou, ele falou, ele pediu desculpa para Jesus. Ele falou: "Desculpa, desculpa te receber assim, mas agora é o que eu tenho, é o que eu tenho para te dar, é esse frango, né, repartido, que é o que eu tenho para te dar." Aí Jesus falou assim: "Não, é, fica tranquilo, porque eu já estou muito satisfeito com as duas coxas de frango que você me deu. Porque quando eu bati na porta e você ajudou, não era ele, era eu. Quando eu bati na porta de novo, não era uma criança, era eu. Porque quando você dá para os pobres e para as pessoas que precisam, você dá para mim. Então pode ficar tranquilo que eu já estou muito satisfeito com as duas coxas de frango que você me deu." E é isso, é isso. A generosidade, olha lá, o que a Verônica está falando, generosidade não é sobre o quanto você dá, mas sobre o quanto você é capaz de abrir mão pelo outro. É exatamente isso. É exatamente isso. Que a gente guarde essa frase que a Verônica falou hoje. Generosidade não é sobre o quanto você dá, mas sobre o quanto você é capaz de abrir mão do seu pelo outro. Isso é generosidade. Isso é generosidade, que é justamente o que esse cara fez. Ele abriu mão porque ele achou que ele tinha que receber Jesus com pompa, mas na verdade o que ele estava fazendo era justamente para Jesus. 10. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Quando você manda embora, no sentido de esse mandar embora que ele quer dizer é não fazer mais parte do seu ciclo de relacionamentos. Tira o zombador do seu ciclo de relacionamentos. Porque se você tirar o zombador do seu ciclo de relacionamentos, você vai ver que a briga vai acabar, as discussões, as picuinhas, os insultos.
Esse versículo ele enfatiza a importância de você deixar longe da sua roda de relacionamentos as pessoas que causam problema e discórdia. Porque se você deixar longe, você vai ficar sem problema e sem discórdia, que elas poderiam causar. Ao se livrar desse escarnecedor, né, do zombador, a tendência é que justamente as brigas e as discórdias elas diminuam ou até desapareçam. 11. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem, terá a amizade do rei. O rei, ele valoriza. Uma pessoa importante valoriza quem é sincero, ou seja, a verdade. E ele sabe que é gostoso ficar perto de uma pessoa que sabe falar bem, que deixa os ensinamentos ou os acontecimentos da vida leve, porque sabe usar as palavras, porque sabe escolher as palavras. Tem pessoas que sabem escolher as palavras e tornam os ensinamentos mais leves. Quem não gosta de ficar perto de pessoas assim? As pessoas gostam porque você aprende mais, você aprende de uma outra forma, você aprende de um outro jeito. Além disso, outra virtude que as pessoas importantes valorizam é a sinceridade, é a verdade. Não só de você não contar mentiras, mas você ser você mesmo, você ser autêntico, a ponto de ser sincero, ser verdadeiro, não contar mentiras, ser você. A sinceridade ela sempre vence. Se aconteceu algo, alguma coisa, é preferível que você diga a verdade e talvez sofra as consequências do que você falar uma mentira, ela ser descoberta depois e sofrer consequências maiores. Então, uma pessoa importante dá muito valor à sua sinceridade, porque a mentira ela tem perna curta, dia e noite, cedo ou tarde ela vai chegar, e a consequência vai ser muito pior, tá? 12. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Olha que interessante, é como se Deus estivesse pronto para te defender da verdade, para combater a verdade e ainda, por cima, atrapalhar quem está falando mentira. Então, Deus não só ajuda quem planta a verdade, mas Ele aqui está ajudando, a levar a pessoa para o castigo se ela está falando mentiras. 13. O preguiçoso fica em casa e diz: Se eu sair, o leão me pega. O preguiçoso é tão preguiçoso que ele dá desculpa de falar que não vai sair de casa porque ele pode correr o risco do leão pegar ele. Tem pessoas que falam que precisam sair de casa, lutar para matar um leão por dia. Agora o preguiçoso ele faz o inverso, ele usa esse mesmo leão, ele usa esse mesmo leão como desculpa para falar, eu não vou sair não, porque o leão pode me pegar. Então, essa passagem ela enfatiza a procrastinação, a falta de esforço do preguiçoso. E que ele usa do mesmo leão que uma pessoa usa para lutar e para combater como desculpa para evitar o trabalho e as responsabilidades. Em vez de ele enfrentar os desafios da vida, ele inventa obstáculos imaginários para justificar a sua falta de ação, sua inércia, né? Então lembrem-se disso, enquanto um tá falando que precisa matar um leão por dia, o preguiçoso usa esse mesmo leão para não chegar nem perto dele e falar, não, ele pode me pegar, então nem vou sair da cama. 14 e 15. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. Claro, claro que é uma armadilha. É uma tentação que infelizmente as pessoas caem, que pessoas caíram. Gabi, olha como o que está escrito aqui não tem nenhuma pista disso, que doido, né? A boca das meretrizes é uma cova profunda. Meretrizes, ele usa como será. Vamos ver, vamos procurar. Por isso que a gente tem que procurar o significado literal. A boca das meretrizes é uma cova profunda. Nela cairá aquele contra o qual o Senhor se irar. Meretriz. Meretriz é Então, mas ó, por isso que a gente tem que procurar o significado, para a gente poder entender esse sentido aqui. Meretriz é uma prostituta. Olha lá. É uma mulher que se dedica à prática de relações sexuais por dinheiro ou outros benefícios, geralmente fora dos limites do casamento. Então, fora dos limites do casamento. Se é fora dos limites do casamento, é uma pessoa que vai
Se vender para homens que estão A casados. boca das meretrizes é uma cova profunda, nela cairá aquele contra o qual o Senhor se irar. Vai ser, então Deus vai ficar bravo com É. aqueles que vão cometer o adultério, porque vão ter relações com meretrizes, prostitutas, e isso vai ser como uma cova profunda. A pessoa mesmo vai se afundar na cova. Então, olha que interessante. Abriu Legal, um né? dicionário aqui. Tem. Não tem jeito. A Bíblia tem que ler com o dicionário, porque daí se ele fala. E tem muitas palavras que não vai ser nem o dicionário físico. Você vai ter que estar no Google, porque, por exemplo, meretriz. Ele geralmente vai te dar o significado literal ou o significado bíblico, porque ele sabe que essa palavra foi muito utilizada na Bíblia. Então você procura meretriz na Bíblia. É bem legal isso, é interessante. E aqui, como que falava mesmo? O adultério é uma armadilha, onde caem as pessoas que Deus detesta. Então, ó, a armadilha foi usada aí também, então vai ser uma armadilha, a pessoa vai cair, vai ficar no fundo da cova, e das pessoas que Deus detesta, que Deus não gosta. E aí fala que Deus se ira, né? Deus fica bravo. Interessante, né? A gente podia começar a ler com várias versões. A gente ficaria muito mais tempo aqui, mas eu acho que seria legal. Ai, ai. 15. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Em Provérbios 22, traz dois versículos. Nesse capítulo que a gente tá, Provérbios 22, a gente tem dois versículos falando a respeito da educação dos filhos. Primeiro, para a gente dar o bom exemplo, porque o exemplo se arrasta, a criança vai seguir o bom exemplo. E segundo, além da gente dar um bom exemplo, a gente tem que corrigir as crianças quando ainda é tempo. Ou seja, colocar limites, dizer não. Porque isso é uma forma de amar também. É fazer com que as crianças elas saibam como a maneira correta de se comportar e seguir pelo caminho correto. E isso vai formar o caráter delas. Elas estão na flor da idade para saber o que fazer e para fazer tolice também, para fazer bobeira. Elas estão na flor da idade para fazer arte, mas também para aprender com as artes. Elas são uma esponja, né? Então é nosso dever ensinar o caminho correto, colocar limite e dizer não, mesmo que doa. É a mesma coisa, aliás, lembrando do que a gente estava falando do versículo 2, não, do versículo que falou do 6, de educar a criança para o bom caminho. Falar do exemplo. Da mesma forma que a gente fala não para os nossos filhos, porque a gente ama eles e quer que eles aprendam com isso e sigam o caminho correto, é por isso que Deus também muitas vezes fala não para nós. Entende? Porque se Deus é pai, se Deus é nosso pai, ele age exatamente quando a gente age com os nossos filhos. Quantas vezes a gente pede para Deus e Deus fala: não, não é a hora ainda, não vou te dar, não é esse o caminho, vai por outro caminho. Isso dói na gente. Só que ele faz isso para quê? Para a gente aprender, para a gente se fortalecer, para a gente fortalecer o nosso caráter. É a mesma coisa que a gente sente quando a gente educa os nossos filhos, não é? A gente fala não para os nossos filhos porque a gente quer ver eles sofrerem, porque a gente quer ver eles irem pro caminho do sofrimento da tristeza. É lógico que não. A gente fala não para os nossos filhos porque a gente quer que eles aprendam com isso e depois formem o caráter deles e sigam no bom caminho. Então, vou dar uma dica para vocês que isso me virou uma chave. Todas as vezes que vocês quiserem entender a relação de vocês com Deus, a relação de vocês com Deus, o que Deus quer para a vida de vocês, o que Deus está tentando falar para vocês, comparem a relação de vocês com Deus com a relação que você tem com o seu filho, com o amor que você sente pelo seu filho. Então é a mesma coisa quando você fala assim, meu Deus, Deus nunca me dá. Parece que só eu que sofro, parece que só eu que sou a última a receber. Lembra do seu filho resmungando e falando isso também. Só comigo, eu não posso sair, todo mundo pode. Os meus amigos podem, eu não posso. Por que que você falou não pra ele, se todos os amigos vão? E por que que a gente fala, você não é todo mundo e você não vai? O que que você pensa quando você fala isso? É o que Deus está pensando também. É o mesmo amor.
Então, quando a gente fica igual criança birrenta para Deus, é a mesma coisa quando o filho faz essas birras com a gente. Então, por que que a gente deixa o filho fazer birra e não permite que ele vá em determinados lugares? Ah, por isso, cada situação é uma. É a mesma coisa com a sua relação com Deus. Então, todas as vezes que a gente se ficar na dúvida da nossa própria relação com Deus, lembrem da relação de vocês com seus filhos. Aí você vai começar a entender certas coisas e você vai entender o porquê que Deus está fazendo isso, por que que você está tendo que esperar, por que que você vai ter que esperar mais um pouquinho e qual é o caminho correto a seguir, tá? Ahn, 16. Quem enriquece à custa dos pobres ou dando presentes aos ricos acabará ficando pobre. Olha que interessante mais uma vez. É interessante falar em presentes, porque ó, quem enriquece à custa dos pobres ou dando presentes aos ricos acaba ficando pobre. Mas peraí, a gente não aprendeu em dois provérbios que é pra gente dar presentes? Ele não tinha dado uma dica pra gente dar presente? Mas pera lá. Salomão ele nos deu um conselho que se a gente quiser falar com alguém importante, é interessante que você dê um presente para essa pessoa, que esse presente seja genuíno e não um presente interesseiro. Mas uma coisa é você dar um presente genuíno para alguém importante, outra coisa é você dar um presente interesseiro e querer enriquecer as custas desses presentes que você fica dando, 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 dando. Como se não bastasse, a pessoa quer ficar dando vários presentes um atrás do outro, visando só as recompensas que eles podem trazer. E acaba até empobrecendo, ó. Vai acabar ficando pobre porque fica se desfazendo do seu próprio patrimônio para ficar dando presente e interesseiro para as pessoas. O mesmo acontece com a pessoa que quer enriquecer as custas de pessoas pobres, tá? Então é diferente. Por isso que a fala dele se complementa. Ai, mas tá tão difícil esse tema. Nossa, escuta, eu já te li 10 vezes. Quem oprime o pobre, enriquece-o. Quem dá ao rico, empobrece-o. Aí embaixo está sentido. O pobre que reage contra a opressão acaba por tornar-se rico. Reage à opressão, reage positivamente, né? O pobre que reage, não, contra a opressão acaba por tornar-se rico. O rico, abusando de seus haveres, acaba perdendo-os. Nossa, que... E ele explica já? É uma explicação, porque esse não é o versículo, né? Não, ele tem alguns, um pé aqui Ah, embaixo, tá. sabe? Tá. É porque tá dizendo assim, ó, se você está se desfazendo do pobre, acaba que ele vai ficar rico, porque ele vai ter a glória, né? Ele vai ter a glória. E você vai ficar cada vez mais pobre, primeiro porque você tá menosprezando. Quem vai perder é você, entendeu? É isso que ele quer dizer. Quem vai perder numa situação como essa é a pessoa que tá fazendo uma má ação. Ela que vai se desfazer do patrimônio dela, é ela que vai se desfazer porque ela está crescendo às custas de outra pessoa. Mas o pobre vai ficar cada vez mais rico. Por quê? Porque ele vai ter glória. Ele vai ter glória. A pessoa tá pisando em mim, tá beleza, deixa eu pisar. Tá crescendo, mas o meu destino é outro. Meu destino vai. Eu vou ter a glória. Eu tenho a dor agora. Mas a dor antecede a glória. Eu vou ter agora. Então, o pobre vai ficar cada vez mais rico. É por isso que ele fala isso. O pobre vai se engrandecer. Ele vai ter o destino dele. É como se fosse assim. Depois, qualquer coisa você me manda de novo, porque eu esqueci um pouco as palavras que falam. É bem profundo mesmo. Mas, no geral, é basicamente isso que ele quer dizer. É você não vai ter outro caminho para você quando você quer crescer às custas do pobre ou dos seus próprios interesses. Quando você quer crescer às custas de alguém, seja ela pobre, seja ela rica, quem vai perder vai ser você, que vai se empobrecer cada vez mais, enquanto essas pessoas vão se enriquecer. Vão se enriquecer com o seu próprio ato, tá? Agora ele fala assim, ó, do 22, nos próximos, aliás. Ele começa a dar uma introdução. Preste atenção. Eu lhe ensinarei o que os sábios disseram.
Então agora o Salomão vai nos ensinar o que as pessoas sábias disseram para eles, não é mais a voz da sabedoria. Estude os seus ensinamentos, e eles serão um prazer para você se lembrar deles e recitá-los. Vou lhe ensinar agora estes provérbios para que você ponha a sua confiança em Deus. Tomei nota de 30 provérbios para você. Ou seja, ele conversou com outras pessoas sábias e tomou nota e resumiu em 30 conselhos. Eles contêm conhecimento e bons conselhos que o ajudarão a saber o que é certo e o que é direito. E assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá a resposta certa. Hoje a gente só vai ver 30. É 5, que é que o capítulo 22 ele traz. Mas ele continua os demais até chegar no 30, no capítulo 23 e 24. O que a gente tem que entender aqui é que Salomão ele tomou nota dos principais ensinamentos que ele obteve, não com a própria sabedoria dessa vez, mas com as pessoas sábias que ele conhecia. Ele resumiu em 30 conselhos, para que a gente saiba o que fazer e quando alguém fizer uma pergunta para nós, a gente souber o que responder. Quais são esses 5? Primeiro, primeiro, não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre. Nem se aproveite, exatamente o que a gente estava falando. Nem se aproveite daqueles que não tiverem quem os defenda no tribunal, pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem a ameaçar, os ameaçar. A gente não pode, não deve tirar vantagem de quem está numa posição inferior a nós, sejam pobres ou aqueles que estão sendo acusados os indefesos, né, que não tem ninguém para defendê-los, porque perante os homens parece que eles estão sendo desfavorecidos, mas perante Deus não. Deus vai fazer justiça quando você menos esperar. E nesse momento, quem terá a vida ameaçada, ou seja, quando Deus fizer justiça, quem vai ter a vida ameaçada vai ser você e não os pobres, e nem os indefesos. Mas aquelas pessoas que se aproveitaram dessas pessoas é que vão ficar ameaçadas, de fato. Se você tem, não tente tirar de quem não tem. Se você tem, não tire de quem não tem, porque Deus vai ser o advogado dos pobres e dos indefesos. 2. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá se livrar deles. Olha o exemplo de novo. Olha o exemplo. Ele usa do exemplo, que o exemplo arrasta, e usa daquele versículo que fala: tira o zombador da tua roda. Ficar amigo e conviver com pessoas grossas, arrogantes, pode deixar você igual, depois vai ser difícil voltar ao normal. As pessoas com quem convivemos, elas influenciam nas nossas atitudes. E depois que elas incorporam um hábito ruim em você, nas suas vidas, aí vai ser difícil reverter. Então, não se associe com quem é negativo, com quem é pessimista, com quem é arrogante, com quem é grosso, porque a gente pode aprender por convivência. 3. Novamente a fiança, ó. Então, ou seja, ele está falando para não aceitar, ó. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, vão levar embora até a sua cama. Em outros provérbios que a gente aprendeu, que Salomão fala para a gente não ser fiador, o ambiente contamina. Exatamente. Uma maçã podre é capaz de apodrecer o balde inteiro. É exatamente isso. E sobre a fiança, a gente viu que Salomão ele não aconselha a gente ser fiador de ninguém, nem se for amigo da pessoa. Nos outros provérbios ele fala isso. Só que quando ele fala isso, é a sabedoria falando através da vida dele. Agora são os outros sábios falando. Ou seja, então está confirmando. Está confirmando que não é de fato para a gente aceitar ser fiador de ninguém. E não é por ai, não tem que emprestar. Mas é porque a gente tem que tomar cuidado com o que a gente promete. Se a gente não conseguir cumprir, a pessoa vai tirar até a nossa roupa. Vai tirar tudo. Vai tirar tudo. Você pode ficar sem nada. 3 não, desculpa. 4. Conselho 4, versículo 28. Não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. É difícil, né, entender esse.
Acho que para Carla deve estar pior aí, porque, nossa, ó, não mude de lugar os marcos de divisa, os marcos que dividem terras, que os seus antepassados colocaram. Ou seja, se um marco divide as terras, se está dividindo terra, significa que é o limite. Então a gente tem que respeitar os limites que as nossas gerações passadas colocaram nas nossas vidas. E esses limites que as nossas gerações passadas colocaram têm que ser perpassados e praticados por nós. A gente tem que respeitar os limites que eles colocaram. É isso que está falando aí também? Não passes além dos marcos antigos que puseram teus pais. Exatamente. Então, a gente tem que respeitar os limites trazidos pelos nossos pais, pelos nossos avós e pelas gerações anteriores. Ela enfatiza essa passagem, esse versículo, a importância da gente respeitar as fronteiras e os limites estabelecidos pelas gerações anteriores. Para você não só respeitar os limites, mas manter as tradições que foram estabelecidas em vez de alterá-los ou removê-los. Porque se for uma coisa boa, tem até um versículo que fala. Lembrei dele agora porque ele complementa. Deixa eu ver se eu acho. Hum, Ele fala que o caminho, não vou lembrar aqui agora, mas que o caminho da honra e da justiça, ele vai se perpetuar. Então a gente não precisa ficar preocupado com um governo, com a manutenção de um governo. Se ele for bom, ele vai perpetuar, ele vai continuar. E a mesma coisa com as gerações. Então a gente tem que respeitar os limites, só que a gente também tem que honrar as tradições morais que foram estabelecidas, porque elas, se elas for justas, elas vão se perpetuar. E último, 29. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia dos reis. Uma pessoa que faz bem o trabalho dela, ela está fazendo melhor que muita gente, sim. E ela merece aquilo que ela está conquistando. Porque a diligência e a competência no trabalho, elas te levam a uma posição de destaque. Diferente da preguiça e da negligência, que pode te levar a uma posição inferior ou de inércia. A pessoa que se esforça, a pessoa que ela é competente, que faz bem o seu trabalho, ela vai ser reconhecida, ela vai ser valorizada. E o trabalho bem feito pode levar a oportunidades de destaque de poder. Porque a pessoa diligente, obstinada, ela é capaz de alcançar posições importantes na sociedade. Então, esse versículo ele ensina que o sucesso, a ascensão social são frequentemente alcançados através da diligência, da competência, da disciplina. Não basta ter talento, então. O talento ele não importa se ele não está atrelado à disciplina. Não adianta nada você ter um dom e você ter um talento se você não tiver disciplina para manter esse talento, para fazer crescer esse talento, para potencializar esse talento, para fazer bom uso desse talento. É preciso disciplina, dedicação e esforço. Então, ele ensina que o sucesso e essa ascensão social são frequentemente alcançados através desses princípios, da diligência, da competência e da disciplina. É isso, gente. Isso foram cinco. Esses últimos, então, foram cinco conselhos dos sábios conhecidos de Salomão. A gente vai ver amanhã, no 23, mais, mais 12. Mais 12. Aí depois, no 24, a gente vai ver o resto. E depois, no 25, a gente continua com mais provérbios de Salomão. No 26, ele vai falar do tolo. E no final ele já vai começando a entrar no. No final, não, no último ele vai entrar do que é ser uma esposa ideal, a mulher virtuosa, a mulher sábia, quais são as características dela.
No Provérbios 30 que a gente vai ver as palavras de Agur, provavelmente um rei. Não sei da história dele, vou pesquisar a respeito. Mas é isso, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Que a gente possa, sabe o que eu vou dar uma dica para vocês? Se a gente vai começar a ver 30 provérbios, 30 conselhos que Salomão obteve com outras pessoas sábias, são confirmações do que ele já sabia e que ele obteve através da sabedoria divina com as pessoas que eram sábias, do ciclo de relacionamento deles. Então, são 30. Então, anota num papel os 30 como se fossem um manualzinho, como se fossem conselhos, como se fossem, um manual a ser seguido. Você tirou, Carla. Desmuta aí. Eu falei se aí tá marcado quais são, porque aqui não tem Ah, como não tá? ver. Não tá? Meu O irmão meu tá tá. Meu misturado. tá. Em cima tá aqui na página Palavras dos Sábios, mas aí depois não, O meu tá. Eu não tá marcado vou. quais são. Então, no próximo, conforme eu for falando, vocês vão anotando. Ah, não, no aplicativo tá. A Verônica tá falando que no aplicativo, ele sabe no aplicativo da Bíblia Sagrada? Eu não sei, eu notei outro dia, mas acho que eu não baixei. Eu tinha baixado uma outra, mas não rolou. Esse aqui, ó. Deixa eu já baixar aqui. É o Holy Bible. Se você baixar ele e Aqui. pegar a versão da NTLH, ele vai ter. Não, Facilita.